Olá, a nossa análise de hoje parte de uma pergunta que é ao mesmo tempo simples e explosiva, levantada por um artigo de opinião, e se uma facção política informal estivesse operando dentro do mais alto tribunal do país? Uma pergunta bem pesada. Pois é, nós vamos mergulhar em um artigo do blog Estrela Destra, de setembro de 2025, que não só lança essa ideia, mas cria um nome para ela. O nome que já começa a ecoar, né? Exatamente. Nossa missão aqui é desmembrar a lógica desse argumento, entender o conceito proposto e analisar as consequências que o autor aponta para a política e para a própria democracia. Isso. É um texto que se posiciona claramente como uma análise crítica fundamentada no que o autor descreve como um padrão preocupante de decisões judiciais. O nosso objetivo é seguir essa linha de raciocínio, sabe? Entender as evidências que o artigo apresenta e as preocupações que ele levanta sobre o papel do judiciário. Vamos tratar os argumentos do texto como nosso objeto de análise, para entender como essa tese foi construída e por que ela está gerando tanta repercussão. Vamos lá. Então vamos direto ao coração da tese. O artigo cunha pela primeira vez a expressão bonde da toga vermelha. É um nome com um impacto imenso, quase cinematográfico, como você mencionou. Sim, e o autor se dedica a explicar a escolha das palavras. Bonde sugere um grupo coeso que se move em bloco com um objetivo comum. Uma conotação quase de guerrilha urbana, informal. Isso. E toga vermelha é a parte mais direta. Uma alusão clara à politização da justiça, associando-a a ideologias de esquerda. E essa construção é muito deliberada. O fascinante aqui é que o artigo faz questão de se proteger, afirmando que não se trata de uma acusação jurídica, mas de uma... hipótese analítica. Exatamente. É uma jogada retórica muito inteligente. Por quê? Ao fazer isso, o autor cria um conceito, uma ferramenta para o debate, sem precisar arcar com o ônus da prova de um crime. Ele está dizendo, tipo, olha, não tenho como provar uma conspiração em um tribunal, mas posso analisar um padrão de comportamento e dar um nome a ele para que a sociedade possa discutir. É como criar uma nova peça no tabuleiro do debate público, né? Perfeito? Antes, talvez se falasse em ativismo judicial ou decisões controversas, termos mais vagos. Exato. Ao criar o bonde da toga vermelha, o autor oferece um rótulo concreto. Algo que as pessoas podem usar para identificar um fenômeno que, segundo ele, muitos já percebiam. Ele transforma uma suspeita difusa em um conceito debatível. O texto define a expressão como uma construção conceitual crítica. Com o objetivo claro de fomentar o debate. Isso. Com isso, ele busca legitimar a própria crítica, argumentando que analisar os padrões de comportamento de uma instituição de poder não é apenas um direito, mas um dever. Ele está, na prática, tentando mudar os termos da conversa. Sem dúvida. Ok, então se o nome bonde da toga vermelha é o rótulo, o artigo precisa apresentar as evidências que fazem essa etiqueta colar, por assim dizer. E ele não se baseia em um ou dois casos isolados. Não. Ele descreve um padrão consistente. O insight central do texto não é sobre decisões polêmicas, mas sobre o que ele alega ser um método, quase um manual de operações com 3 frentes. Isso mesmo. O artigo organiza o caos de manchetes e decisões judiciais em um padrão reconhecível. O primeiro pilar seriam as decisões monocráticas de grande impacto político. Decisões de um ministro só. Exato. O texto argumenta que elas são usadas como uma ferramenta para contornar o debate do colegiado e impor resultados rápidos e drásticos. E a segunda frente? A segunda seriam as investigações abertas contra opositores, que o autor classifica como baseadas em fundamentos jurídicos frágeis, servindo mais como um instrumento de intimidação do que de justiça. E a terceira, que talvez seja a mais grave do ponto de vista democrático. Sem dúvida a mais grave. Seria a interferência direta no processo eleitoral. Isso, por meio da censura de vozes da oposição e da restrição ou cassação de candidaturas. O argumento do artigo é que quando se juntam essas 3 práticas, o que emerge não são só decisões judiciais. Mas uma estratégia de controle político. Exatamente. E para dar força a essa tese, o artigo foca naquilo que chama de seletividade ideológica. É aqui que o argumento ganha tração. Pois é. Ele argumenta que esse método é aplicado de forma assimétrica. O texto afirma que as vítimas dessas ações são quase invariavelmente lideranças, jornalistas e influenciadores do campo conservador. Enquanto
Do outro lado, Em contrapartida, ele aponta que figuras ligadas ao governo federal raramente sofrem o mesmo tipo de escrutínio por parte da mesma turma do STF, onde essas decisões se concentram. é essa percepção de dois pesos e duas medidas que, para o autor, transforma a suspeita em evidência de um projeto político. Exato. E o artigo usa uma frase muito cuidadosa para descrever isso, né? Ele fala de uma percepção não aqui comprovada, mas crescente. Isso é muito importante. Ele admite que não há um e-mail ou uma gravação dizendo "vamos nos unir para perseguir opositores". Mas argumenta que a prova está no resultado final, no placar do jogo. É uma analogia boa. Se repetidamente um time é punido e o outro é beneficiado pelas mesmas regras, a percepção de que o juiz não é imparcial se torna quase uma conclusão lógica. E se conectarmos isso ao quadro geral, o problema transcende a esfera jurídica. Totalmente. O que o artigo coloca em xeque é a confiança pública na instituição. A questão não é apenas se uma decisão específica foi legal ou não, Não. mas o que acontece com a credibilidade do sistema quando uma parte significativa da população passa a acreditar que o árbitro final tem um lado. A partir desse momento, segundo o texto, o jogo democrático inteiro fica sob suspeita. E é aqui que a análise sai do presente e projeta uma sombra sobre o futuro. Especialmente com as eleições de 2026 no horizonte. Sim, o texto ganha um tom de urgência e lança uma pergunta que é, na verdade, o clímax da sua preocupação. Pergunta: quem está de fato decidindo os rumos da democracia? O eleitor nas urnas ou ministros em seus gabinetes? Essa pergunta é o núcleo da crítica democrática do artigo. A premissa de uma eleição é que o poder de escolha reside no povo. Claro. O texto argumenta que quando o judiciário começa a definir quem pode e quem não pode competir, especialmente com base em interpretações legais que a sociedade percebe como politizadas, Ele deixa de ser um guardião das regras? para se tornar um participante ativo, com poder de veto. É uma transferência silenciosa de poder do eleitor para o juiz. O argumento é que a soberania popular é esvaziada. Se um líder político é retirado da disputa, não por um crime, mas por uma decisão liminar de um único ministro, que é vista como controversa, O poder do eleitor de escolher aquele candidato foi, na prática, anulado antes mesmo de ser exercido. o tribunal se tornaria uma espécie de filtro ideológico do processo eleitoral. Isso levanta uma questão fundamental sobre a legitimidade. De acordo com a análise do texto, a democracia não é só o direito de votar, mas o direito de escolher entre opções reais, E se o judiciário restringe essas opções? com base em critérios percebidos como políticos, a própria fundação do jogo democrático é abalada. A grande preocupação expressa no artigo é que o tribunal, que não foi eleito para isso, estaria se transformando no grande eleitor do país. A partir desse ponto, o texto avança para sua hipótese mais grave. A mais grave, sem dúvida. Ele explora as consequências lógicas da própria tese. Se o bonde da toga vermelha realmente existisse e atuasse da forma descrita, o artigo afirma que os poderes do judiciário estariam sendo furtados de sua finalidade constitucional. Essa é a parte mais contundente da análise. O papel do judiciário é ser o garantidor final dos direitos, o porto seguro do cidadão contra os abusos do Estado. E no cenário hipotético do artigo, essa função estaria Invertida. completamente invertida. O judiciário se tornaria ele mesmo o agente do abuso, usando seu imenso poder para suprimir direitos fundamentais como a liberdade de expressão, o direito de defesa. E a participação política de seus adversários. Exato. E para que o leitor entenda a magnitude do que está sendo dito, o artigo faz uma analogia deliberadamente chocante. Ele deixa claro que não é uma acusação formal, mas uma comparação para fins de reflexão. Sim, ele compara a essência da conduta descrita, a união de agentes de Estado para usar a estrutura judicial com um fim de perseguir adversários. Ao que está tipificado no artigo 288 do Código Penal. Sobre associação criminosa. Preciso fazer uma pausa aqui porque essa analogia é a cartada mais agressiva do texto. Com certeza. O autor sabe o peso dessa comparação. O objetivo não é fazer uma acusação criminal, mas sim forçar uma reavaliação moral e estrutural do problema. Explica melhor. O tipo penal de associação criminosa pune a união de 3 ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes.
A analogia do artigo sugere que a união de magistrados usando o poder do Estado, não para aplicar a lei, mas para um fim político. Isso, de neutralizar opositores. Isso. Teria uma semelhança estrutural com essa figura penal. É É uma forma de dizer, se isso fosse feito por cidadãos comuns, este seria o nome do crime. O alerta que o autor faz é sobre a linha tênue entre o uso legítimo e o abuso de poder. perigosamente tênue. Nas palavras do texto, quando a estrutura do Estado é instrumentalizada, o ato que, praticado por um cidadão, seria um crime claro, ganha uma aparência de legalidade. Sob o manto da autoridade judicial, o que o tornaria ainda mais danoso para a democracia. Exatamente. O poder judiciário detém o monopólio da coerção legítima do Estado. A partir do momento em que esse monopólio é percebido não como um instrumento para garantir justiça, mas para promover uma agenda política, a própria ideia de Estado de Direito, segundo o artigo, entra em colapso. E o que torna esse cenário ainda mais alarmante, segundo o texto, é a aparente ausência de freios. A falta de contenção. Isso. O texto aponta para o que chama de vácuo institucional, criado por dois fatores. A vitaliciedade dos ministros, que os tornam praticamente imunes a remoções. E a inexistência na prática de mecanismos eficazes de controle externo sobre as decisões da Corte. Essa ideia do vácuo institucional é central para o argumento. A teoria dos freios e contrapesos pressupõe que os poderes se controlam mutuamente. Certo. O artigo argumenta que o STF se tornou um poder que controla os outros de forma muito assertiva, mas que na prática não é controlado por ninguém com a mesma intensidade. É nesse suposto vácuo que atuações com um viés ideológico, como as descritas na hipótese do bonde da toga vermelha, poderiam florescer. Sem grandes consequências para os seus autores. E é justamente por causa dessa suposta falta de controle que o artigo faz uma defesa veemente da crítica pública. Ele inverte um argumento comum. Totalmente. De que criticar o STF seria um ataque à democracia. Na visão do autor, é o exato oposto. Apontar os riscos da politização seria então uma forma de defender a democracia, a separação dos poderes e a neutralidade da justiça. A lógica do autor é clara. Se os controles formais são frágeis, o controle social, exercido pela imprensa, pela academia, pelo debate público, se torna a última linha de defesa. Nesse sentido, a criação de uma expressão como bonde da toga vermelha é apresentada não como um insulto, mas como um alerta público. E uma provocação legítima. É uma tentativa de dar nome ao problema para que a sociedade possa discuti-lo abertamente, já que, na visão do autor, os canais institucionais estariam bloqueados. Então, para recapitular a jornada que fizemos, partimos de um artigo que lança um conceito, o bonde da toga vermelha, para descrever uma suposta facção político-ideológica no STF. Vimos o padrão de 3 frentes que o autor usa para embasar sua hipótese, analisamos as graves preocupações com o impacto disso no processo eleitoral e mergulhamos na sua tese mais extrema, a do uso da máquina judicial para perseguição política com a chocante analogia à associação criminosa. Exato. E o artigo termina não com uma certeza, mas com um desafio. Um desafio direcionado à própria corte. Ele apresenta 2 futuros possíveis. Isso. Se a tendência de atuação que ele descreve for real, as consequências para a democracia brasileira seriam, nas palavras do autor, profundas e talvez irreversíveis. E o outro cenário? Por outro lado, se tudo não passar de uma percepção equivocada, caberá ao próprio STF a tarefa de dissipar essa desconfiança. E, segundo o texto, só há uma maneira de fazer isso. Qual? Por meio de uma longa sequência de decisões percebidas pela sociedade como equilibradas, técnicas e transparentes. Ou seja, o ônus da prova da imparcialidade recai sobre a própria instituição que está sob suspeita. Exatamente. A frase final do artigo é afiada e resume o espírito de toda análise. Justiça, acima de tudo, exige imparcialidade. Algo que nenhuma toga, por mais simbólica que seja, pode esconder indefinidamente. É uma conclusão muito forte que amarra todo o argumento. Ela sugere que a legitimidade de um tribunal não vem do cargo, do poder ou da liturgia, mas da prática diária. E da percepção pública. Exato. Da percepção pública de que suas decisões são justas. Se essa percepção se erode, a autoridade da instituição se esvai junto,
por mais poderosa que ela pareça ser. O que nos deixa com uma reflexão final, que vai além do próprio artigo. Independentemente de existir ou não um grupo coordenado, o que acontece com uma democracia quando a percepção de parcialidade em seu árbitro supremo se torna generalizada? É uma ótima pergunta. Como um sistema sobrevive à desconfiança em uma de suas instituições mais cruciais, aquela que deveria ser a guardiã final das regras do jogo? Essa é talvez a questão mais importante que o texto deixa no ar.